Voltando para as regiões metropolitanas. Falamos agora há pouco de metrópoles, mas temos também as regiões metropolitanas. O que é uma região metropolitana? Conjunto de cidades em torno de uma metrópole onde existe, vamos pensar aí, forte interação na rede de serviço, grandes deslocamentos internos entre seus habitantes. Então aqui nós temos nas regiões metropolitanas a cidade polarizadora, a cidade central e aquelas outras cidades que estão ligadas à cidade mais importante, onde a interação da rede de serviço e deslocamento dos habitantes dentro dessa área é extremamente significativo. A gente tem o que chamamos de movimentos pendulares. Normalmente há uma regulamentação jurídica e parte de sua administração é pensada em conjunto. Quando a gente fala, por exemplo, em Grande Rio, Grande São Paulo, nós estamos pensando em uma regulamentação jurídica e de administração pensada em conjunto, já que os serviços dessa área urbana vão atender pessoas de diferentes municípios, de diferentes cidades. Então, há uma necessidade de um planejamento minimamente conjunto entre essa área densamente urbanizada. Serviços de água, esgoto, transporte, telefonia, além de migração pendular, marcam uma região metropolitana e estão diretamente condicionando o nosso dia a dia, o dia a dia de quem vive nas regiões metropolitanas, não só brasileiras como mundiais. E aí também surge para a gente o conceito de rede urbana, forma pela qual as cidades estão interligadas. Cidades, pessoal, são interdependentes umas das outras, principalmente a partir do advento da globalização. Outro tema importante que em breve terá aula aqui. Nós tivemos uma interligação cada vez maior entre as cidades, formando o que nós chamamos de rede urbana. Essas redes podem ser materiais, redes concretas, como a rede de transporte, como também podem ser redes mais abstratas, redes mais imateriais, como a rede de comunicação, de informação, que é extremamente constante nesse mundo nosso globalizado e conectado. Vamos falar também de uma coisa importante que é a hierarquia urbana, outro conceito significativo que está ligado à relação de poder entre as cidades. Então a gente tem dois esquemas, um esquema clássico, onde nós tínhamos uma hierarquia rígida, vertical, de pouca conexão, onde surgia-se a partir do elemento mais básico, que eram as vilas. Você crescia em nível de hierarquia de importância, chegando às cidades locais, que cresciam em direção às cidades regionais, o centro regional, que vai crescer em direção à metrópole regional. E aí no topo dessa hierarquia, desse esquema clássico, nós tínhamos as metrópoles nacionais, que eram as mais importantes no esquema clássico da hierarquia urbana. Contudo, no esquema atual, nós temos um esquema mais flexível, com maior interação, advindo também dessa grande globalização que está movimentando o nosso planeta, que está transformando o nosso planeta. Nesse esquema, as vilas ainda continuam estando lá na base da hierarquia. Acima delas, cidades locais, centros regionais e metrópoles regionais, que se interligam com a mais importante nesse esquema, que é a metrópole nacional. Todavia, diferentemente do que você tem aqui, um esquema rígido, onde esse crescimento é vertical, nós temos aqui um crescimento não só vertical, como também horizontal, onde uma vila está relacionado diretamente aos movimentos que acontecem na metrópole, mas também pode influenciar, sofre influência e influencia. As cidades locais, os centros regionais, as metrópoles regionais, elas na globalização, elas são influenciadas e influenciam também. Há uma flexibilização, obviamente, pelo papel e pela concentração de serviços que as metrópoles nacionais têm, elas conseguem influenciar diretamente os outros níveis hierárquicos, mas também há situações onde a influência ela advém de centros menores. Então, você tem uma flexibilidade, uma interação muito maior nesse sistema globalizatório, onde a hierarquia urbana também está globalizada, tá? Gente, houve uma evolução da hierarquia urbana que muda, inclusive, essa questão hierárquica, flexibilizando, como eu falei aqui, essa questão hierárquica entre as cidades. Agora com você, faz aí um mapa mental com o tema urbanização. Diante de tudo aquilo que foi falado, dos conceitos que foram apresentados, você consegue fazer um mapa mental com esses conceitos que são os conceitos fundamentais do processo de urbanização? Pensa em cidades globais, megalópolis, metrópoles, megacidades. Pensa aí o que é o processo de urbanização, quando acontece a urbanização, pensa na conurbação. E eu dou aqui até um exemplo para você, para facilitar o seu trabalho. A partir do processo de urbanização, o que a gente pode ter? Muita coisa pode entrar, mas não pode faltar crescimento urbano, urbanização, o que é metrópole, região metropolitana, conurbação.
megacidade, megalópole, o êxodo rural, que está ligado também ao processo de urbanização, que é quando a população do campo vai em direção às cidades, revolução industrial, que foi um motor importante para o crescimento da urbanização a nível de mundo. Então pensa aí, monte o seu mapa mental para você poder compreender de maneira geral como esse processo está no nosso dia a dia. E é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, vamos junto, né? Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações e vamos embora entender um pouquinho como a geografia está no nosso dia a dia. Aqui tem bastante coisa legal, por isso você está convidado a fazer parte dessa grande comunidade e vamos junto entender um pouco da geografia no nosso dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!